Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último dia de devocional sobre o livro Me Converti e Agora. Você que quiser depois adquirir os nossos materiais, você vai encontrar aqui bem no link abaixo na descrição, tá ok? Você pode entrar em contato conosco, você que é líder e que quer começar a colocar a igreja que você participa em processos para que a comunidade cresça saudável. Nós temos o livro Vida na Vida, que é um livro sobre discipulado, muito bênção, e temos também o livro que agora dia 17 é o nosso lançamento. Estamos muito alegres com aquilo que o Senhor está fazendo, que é o livro para você que acabou de se converter e tem muitas perguntas que você quer fazer e às vezes não sabe como fazer ou para quem fazer, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar desse último assunto, que é o nosso capítulo 33 do livro, que é como vencer os prazeres do mundo. Olha, quando nós olhamos para a palavra, nós temos 3 guerras, tá ok? E essas guerras, elas precisam ser batalhadas. Você não pode deixar de batalhar essas guerras. Vou te dar um exemplo. Talvez você possa encontrar em algum exército por aí, né, dentro das igrejas, pessoas que falam assim, cara, eu nem vou entrar em batalha espiritual, sabe? Porque o diabo, ele vem contra a gente, então eu nem quero entrar em batalha espiritual ou coisa desse tipo. Mas a questão é que eu preciso te colocar consciente, você querendo ou não, você está em uma batalha. A questão é se você vai decidir lutá-la ou se você vai se deixar vencer pelo diabo, pela sua carne, pelos prazeres desse mundo. A questão não é se você quer lutar ou não. A questão é, você já está em guerra. A questão é se você vai pegar a sua espada e começar a lutar ou simplesmente vai deixar as coisas acontecer e vai viver uma vida simples, medíocre, sem conquistar nada no reino de Deus. Nós temos 3 tipos de guerras e para cada uma dessas guerras que lutamos, Deus nos deu 3 armas. A primeira guerra que você vai lutar é contra um adversário que já está vencido, mas não deve ser ignorado, que é o diabo. Jesus já o venceu na cruz, mas não é porque Jesus venceu o diabo na cruz que você deve ignorá-lo, falar, eu deixo ele para lá e eu não tenho nada com ele. Não, a Bíblia fala que não devemos ignorar os ardis do diabo. Ele fica rodeando como um leão, ele não é um leão, mas ele fica rodeando como um leão para tentar tragar você, para que você desista. Então ele vai usar várias ferramentas. E a sua pergunta talvez é assim, então como eu venço o diabo? Vamos olhar para o texto de Jesus, capítulo 4 de Mateus. Quando Jesus vai ao deserto, ele está lá 40 dias sendo tentado pelo diabo. Como Jesus venceu a própria pessoa do diabo? O diabo chegava e falava assim, você é mesmo filho de Deus? Então se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como Jesus o venceu? Jesus o venceu com a palavra. Então Jesus usava a palavra para combater o diabo e ele disse, está escrito. Toda vez que você diz, vem um pensamento ruim na sua mente e você sabe que ele foi plantado pelo diabo e você usa essa palavra, mas está escrito. O diabo começa a perder força nos seus pensamentos. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então daquele momento o diabo falou, não vai ter jeito com Jesus não. E depois ele pergunta mais uma vez, então se tu és mesmo filho de Deus, vamos ver agora se seu pai vai vir prover para você. Se lança daqui de cima e você vai cair lá embaixo. O que Jesus faz para vencê-lo novamente? Assim também está escrito, que eu não posso tentar ao Senhor, meu Deus. E o diabo teve que calar de novo. Então como você vence o diabo? Lembre-se, eu venço ele através da palavra. E você tem um outro adversário que não te larga em nenhum momento, que é a sua carne. Não estou falando só do corpo físico, os desejos que estão atrás do seu corpo físico, né? Que é o desejo de você fazer algumas coisas que a palavra de Deus condena, certo? Então como que eu vou vencer a minha carne? Você vai vencer os desejos da sua carne através do jejum. Pastor, o que é jejum? Você vai ter que aprender a jejuar para você vencer esses desejos da sua carne, tá ok? Então todas as vezes
que você perceber que você não está conseguindo sair do celular, você está o tempo todo no celular, se você perceber que você não está conseguindo vencer a pornografia, se você perceber que não está conseguindo vencer a boca suja, você fala bobeira demais, sabe? Toda vez que você perceber que tem algo que está controlando demais o seu olhar, toda hora que você passa, você vê uma calça mais apertada, você já está olhando e falando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Você precisa começar a ter uma cultura de jejum. Comece com pouco. Jejum, vou fazer um jejum de telefone. Não tem jejum de telefone, jejum é de comida. Você tem que começar a sacrificar a sua carne. Começa fazendo 6 horas de jejum. Você acordou de manhã, não tome o café da manhã, almoce e faça as outras refeições do dia. Eu comecei fazendo assim há mais de 20 anos atrás. Eu às vezes consagrava uma semana inteira sem tomar café da manhã. Com o tempo eu fui aumentando, fazendo 2 refeições só por dia, depois 1 refeição por dia, depois um dia inteiro sem comer, porque isso vai te ajudar a sacrificar os desejos da sua carne, você vai aprender a dizer não para ela. A hora que a sua carne vai lá e olha e vê um pão de queijo, você fala, eu vou pegar o pão de queijo, você lembra, eu estou de jejum. O que você está fazendo? Você está dominando a sua carne falando, eu até quero, mas agora eu vou dizer não. E como que você vai aprender isso? A prática do jejum vai te ajudar a vencer a sua carne. E nós temos um outro adversário também, que são os prazeres do mundo. Então, os prazeres do mundo, as festas, as bebidas, os homens, as mulheres, as orgias, o dinheiro, tudo isso é prazeres do mundo. Então agora pense, os seus 3 inimigos são os prazeres do mundo, a sua carne que quer os prazeres do mundo e o diabo que quer que você ceda aos seus desejos e pegue os prazeres do mundo. Olha você vê, eles trabalham juntos. Como então você vai vencer os prazeres do mundo? Você precisa ter agora uma vida de oração. A ferramenta, o remédio para vencer os prazeres do mundo é você ter uma vida consagrada a Deus em oração, e não é só a oração do domingo, é a oração do todo dia. A oração de todo dia. Comece orando 5 minutos, depois passe para 10, depois passe para mais 10 e vá crescendo em oração. A oração, ela é a respiração da alma, ela é a comida da alma. Então toda vez que você perceber que está começando a inclinar para algum pecado do mundo, comece a passar mais tempo em oração com Deus, ainda que você vá para o seu quarto e a princípio você não consiga orar muito tempo, você não tem muita palavra para falar, mas fica lá. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, abre no livro de Salmos, eu faço muito isso, e eu começo a orar orações que estão na Bíblia. Não é oração do panfletinho, não. Oração que está na Bíblia, porque já é uma oração que tem a inspiração de Deus. Então pega lá o livro de Salmos, Salmo 51, onde Davi tinha acabado de pecar com Batseba, e depois ele escreve, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa segundo a grandeza das suas misericórdias, e começa a orar o que está em Salmos. E tente associar sempre a leitura da palavra, o jejum e a oração, para que você possa vencer os seus 3 inimigos, que é o diabo, a carne e os prazeres desse mundo. No livro eu falo um pouco mais profundo a respeito disso, então espero que você adquira, e eu tenho certeza que na sua caminhada espiritual isso vai te ajudar muito, tá bom? Nós terminamos aqui a nossa caminhada de 7 dias falando a respeito de alguns capítulos que está aqui no livro. São 40 capítulos, uma jornada de 40 dias para que você possa crescer no Senhor. Muito obrigado você que nos acompanhou durante esses dias. Em breve nós vamos estar juntos novamente. Que Deus dê graça a você, abençoe sua família, que você possa pegar esse link, compartilhar, mandar para várias pessoas que talvez estão passando por algum momento e não sabem o que fazer. Dê de presente para alguém o livro. Você fala, acabou de converter um amigo meu, e ele está meio ali confuso. Então dê para ele o livro, eu acredito que vai o ajudar. É uma leitura muito simples, muito fácil, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua fé. E como todos os outros vídeos nós terminamos, nós vamos encerrar então com uma oração, pedindo ao Senhor que te ajude a ser perseverante nessa disciplina, nessa vida que você vai seguir daqui para frente com Cristo. Pai, nós oramos e queremos agradecer por cada um daqueles que esteve conosco esses 7 dias e até onde esse vídeo for chegar depois desse tempo, um tempo atemporal. Pedimos ao Senhor que dê graça, que o Senhor fortaleça, que o Senhor levante o caído, fortaleça o fraco, que o Senhor revigore o cansado e que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles até onde esse vídeo chegar agora ou no futuro. Que a bênção do Senhor os acompanhe, que a graça e a misericórdia os protejam onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.